agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Queremos voltar a Ti todo o nosso coração. Queremos abrir totalmente ao Senhor. Não haja reserva, não haja barreira alguma em nós. Senhor, encontre canais abertos para recebermos a Tua palavra. Senhor, nós queremos declarar que precisamos de Ti. Esteja conosco, Senhor. Fale conosco nesta manhã. Fale conosco nesta palavra. Senhor Jesus, queremos realmente ser enchidos do Espírito. Senhor, Tuas palavras são Espírito e são vida. Venha, Senhor, se dispensar para cada um dos irmãos aqui. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, nessa manhã nós vamos ter comunhão na palavra. Não é sobre Filipenses, não é sobre algum livro especificamente. Nós vamos começar na semana que vem a abordagem sobre o livro de Gálatas, amém? Mas nesse domingo, nesta ocasião, nós vamos destacar um ponto aqui que nós cremos que é de grande ajuda para todos nós, e é uma grande necessidade que o Senhor tem. Então nós vamos falar sobre o sacerdócio na igreja. Vamos falar esse título? O sacerdócio na igreja. Amém. Antes de ler esses versículos, eu queria perguntar: o que é sacerdócio? Às vezes essa palavra está um pouco desgastada, sacerdócio, sacerdote, mas o que é o sacerdócio? Oi? Serviço coletivo, levar o homem a Deus. Amém. Que mais? Hã? Direção. Poxa. Bom, nada melhor do que vermos na Bíblia, né? Vamos ver na Bíblia, então. A primeira menção sobre um sacerdote na Bíblia, onde está? Está em Gênesis capítulo 14. Vamos abrir Gênesis 14 e vamos ler alguns versículos a respeito de um personagem que surgiu ali logo após Abraão ter feito uma guerra, uma batalha para libertar Ló, sua família, que tinha sido aprisionado em Sodoma e Gomorra. Ele vivia ali em Sodoma, e ali houve uma guerra que 4 reis contra 5 reis, e ele foi tomado cativo. Então, Abrão pegou 318 homens, certo? 318 homens, e foi à guerra e libertou Ló e todas aquelas pessoas e os bens, etc. e tal. E, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, versículo 17, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Mas aí aparece um personagem aqui misterioso, não é? Versículo 18 fala assim: Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Aqui diz quem é ele. Ele é rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Esse era Melquisedeque. E o que ele fez? Ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então esse Melquisedeque saiu para encontrar-se com Abrão, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mais para frente nós podemos ver que ele não tinha início de dias, nem fim de dias, não tinha genealogia. Enfim, esse sacerdote é um sacerdote muito especial. Mas nós queremos falar, o que ele fez? Ele abençoou a Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. A sua bênção era pelo Deus Altíssimo.
Ele estava aqui então representando o Deus Altíssimo. O Deus que possui os céus e a terra. E bendito também seja o Deus Altíssimo. E ele declara que esse Deus Altíssimo foi quem entregou os adversários nas mãos de Abrão. Essa batalha, se formos analisar logicamente, seria uma batalha inglória, porque Abrão tinha experiência de lutas, de batalhas, de guerras, e esses 318 homens também, mas ele lutou com pessoas experientes e poderosas que tinham vencido já, e ele libertou aqueles cativos. Irmãos, isso quer dizer que isso é algo que Deus fez. Deus abençoou Abraão. E esse sacerdote, ele era um representante do Deus Altíssimo, ele veio em nome do Deus Altíssimo, e ele trouxe bênção para Abraão, ele trouxe pão e vinho, e também Abrão deu para ele o dízimo. E de tudo lhe entregou, lhe deu a Abrão o dízimo. Então veja, o sacerdote é alguém que representa Deus, e é alguém também que faz a mediação entre Deus e os homens e Deus. Amém? Vamos guardar isso no nosso coração. Um sacerdote representa Deus na terra. Amém, irmãos? Amém. Guarde isso no seu coração. O sacerdote é alguém que realiza as coisas ligadas a Deus. É alguém que faz um serviço para Deus. É alguém que serve a Deus. Esse é o sacerdote. Ó Senhor Jesus, quando avançamos para o livro de Êxodo, nós encontramos alguns sacerdotes que foram estabelecidos por Deus. Esses sacerdotes estabelecidos por Deus, eles serviam no tabernáculo, eles serviam fazendo as ofertas no lugar das pessoas, eles apresentavam as ofertas ao Senhor, não é isso? Eles serviam no Santo dos Santos, serviam no Santo Lugar. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava ali para fazer também expiação uma vez por ano, no Santo dos Santos, por todo o povo. Vamos ver um pouquinho a respeito do que eles faziam ali. Êxodo capítulo 28. Versículos 1 e 2. Deus falando a Moisés: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, entre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Deus estabeleceu algo especial, um serviço especial para me oficiarem, para me servirem, para terem um serviço diante de mim, Deus. Eles serão estabelecidos como sacerdotes. Quem foi estabelecido aqui, irmãos? Arão e seus filhos. No 2 fala, farás vestes sagradas para Arão. Então veja, vestes sagradas não é uma coisa comum, é algo especial, é algo consagrado. São vestes também para glória e ornamento. Deus estava dando honra para o sacerdote. Deus estava colocando o sacerdote numa função especial, numa função consagrada a Ele mesmo. Esse é o sacerdote. Levítico capítulo 10.
Logo, nós vamos ver o que tem tudo isso a ver com você e comigo. Conosco. Levítico 10, versículo 8 diz o seguinte: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. O sacerdote tinha que tocar as coisas santas. Não podia ser alguém relaxado, alguém misturado com coisas profanas, misturando o imundo com o limpo. As coisas têm que ser bastante distintas, separadas. Afinal de contas, ele serve a quem? A quem ele serve? A quem o sacerdote serve, irmãos? A Deus. Versículo 11 fala também: e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, o sacerdote também ensinava os estatutos que Deus estabeleceu, como Deus queria as coisas. O sacerdote servia a Deus segundo o próprio Deus. O sacerdote não poderia servir a Deus conforme a sua própria maneira, mas a maneira de Deus. Esse é o sacerdote. Voltando para Êxodo, capítulo 29. Irmãos, tem muitos versículos que nós poderíamos ler, mas ficaríamos aqui muito tempo lendo os versículos. Então, nós separamos apenas alguns para destacar a função do sacerdote. Aqui nós estamos vendo de acordo com o Antigo Testamento. Êxodo 29, versículo 43. Ali virei aos filhos de Israel, ali no tabernáculo, né? Para que por minha glória sejam santificados. Veja, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. A tenda da congregação, o tabernáculo, é consagrado, é algo santo, é algo de Deus. Não é algo comum, é algo especial porque é de Deus. A tenda da congregação e o altar. O altar, eu não sei se os irmãos têm a noção, mas o altar é como uma churrasqueira. Mas você não podia levar a sua linguiça ali para assar. Não, aquele altar era consagrado ao Senhor. Amém? É santo. Então teria, claro, eram levadas carnes ali, eram assadas ali e tudo mais, sim. Mas tudo de acordo com a maneira de Deus. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes, para que me sirvam. Qual era o trabalho de Arão e seus filhos? Servir ao Senhor como sacerdotes. Qual era a profissão de Arão? Sacerdote. Guarde isso. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Para que o Senhor pudesse habitar, estar no meio deles ali, por meio do tabernáculo, precisava desses sacerdotes que trabalhassem, que servissem ao Senhor e fizessem tudo de acordo com os estatutos de Deus, tudo de acordo com a maneira de Deus. Então, irmãos, os sacerdotes representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus.
Amém? Os irmãos estão claros disso? Qual é o serviço dos sacerdotes? Eles iam arar a terra? Não. Eles iam criar o gado? Não. Eles iam fazer alguma coisa secular? Não. Eles eram para oficiar ao Senhor. E é importante também nós vermos que sobre eles havia a unção. Capítulo 29 mesmo, versículos 7 a 9. Então tomarás o óleo da unção. Esse óleo da unção está bem descrito no capítulo 30, versículos 22 a 25. É o óleo composto da unção. Os irmãos se lembram? Um hin de azeite, 500 ciclos de mirra, 250 de cálamo, 250 de cinamomo e mais 500 ciclos de cássia, né? Não falei cássia, né? Cássia. Amém? Desculpa aí a memória, tá? Amém. Versículo 7, vamos ler. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça. Então veja, o óleo composto da unção era derramado sobre a cabeça. Assim o ungirás. Irmãos, isso é algo bastante solene. Isso é algo bastante significativo. Quando isso acontecia, isso tinha muito sentido para todos os que estavam presenciando esse ato. Porque isso indica uma designação, uma nomeação, uma incumbência que era colocada sobre aquela pessoa, algo muito especial. Versículo 8. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Ó Senhor Jesus. Então, como eu falei, né, esse óleo da unção está descrito no capítulo 30. Não vamos ler esses versículos, mas eu queria ler capítulo 30, versículos 29 e 30. Só para a gente ter mais clareza do uso desse óleo da unção, né? Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. 30. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Irmãos, consagrados como para servirem a Deus como sacerdotes. É algo especial. Isso era algo que a família de Arão fazia. Esse trabalho, essa profissão recaiu sobre essa casa. Irmãos, vamos entender. Não podia fazer as coisas de qualquer maneira. O sacerdote que não fizesse as coisas de acordo com o que Deus estabeleceu, poderia ser fulminado. Vou citar para vocês, Levítico 10, Nadab e Abiú levaram para dentro fogo estranho, e aí eles foram fulminados. Eles deveriam estar embriagados. Por isso é que depois nós lemos aqueles versículos, não beber bebida forte, não beber vinho, para poder discernir entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Bom, irmãos, esse era o desejo original de Deus, que o sacerdócio fosse exercido apenas pela casa de Arão? Irmãos, não era.
O coração de Deus era para que todo o povo de Israel fosse sacerdotes. Para que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes. Vocês viram como esses sacerdotes foram consagrados, honrados? Viram aqui ou não? Deus queria que toda a nação de Israel tivesse esse mesmo ofício, essa mesma consagração, e servissem ao Deus vivo e verdadeiro. Êxodo capítulo 19. Versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Entendam, irmãos, os povos não adoravam o Deus verdadeiro, adoravam ídolos, fabricavam ídolos, tinham seus deuses, eram politeístas, tinham vários deuses. Eles criavam deuses de acordo com a imaginação deles, de acordo com a necessidade deles. Aí, eu preciso de um Deus que faça chover. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de madeira, vou esculpir um Deus aqui, vou adorar a Deus, e esse Deus vai fazer chover. Por trás dos ídolos tem os demônios. Então, eles serviam a quem? Aos demônios. Tá certo, irmãos? Mas Deus, por meio de Abrão, levantou uma nação, a nação de Israel, e essa nação adorava e servia e conhecia o verdadeiro Deus. O único Deus. Por isso, só eles poderiam ser sacerdotes. Os demais serviam ídolos. Não é isso? Mas Deus tinha um povo. Um povo de propriedade peculiar. Um povo dele. Irmãos, hoje nessa terra, Deus tem um povo? Deus tem o seu povo? Propriedade dele? Nós somos propriedade de Deus. Então no versículo 6, Deus disse para esse povo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, que bênção, que bom. O povo de Israel seria um povo de sacerdotes. Todos os israelitas seriam sacerdotes. Serviriam a Deus. Foi o que aconteceu? Por quê? Capítulo 32, infelizmente, o que aconteceu, um fato lamentável, um fato triste e lamentável. Enquanto Moisés estava no monte, tendo comunhão com o Senhor, recebendo as leis, recebendo os estatutos, o povo se levantou e ignorou Moisés, ignorou o próprio Deus que os tirara do Egito com mão poderosa, mediante sinais e maravilhas. Esse povo ignorou o Deus verdadeiro e construiu para si um ídolo, um bezerro de ouro. E eles se levantaram para festejar e adorar esse bezerro de ouro. Irmãos, dentre as palavras dos mandamentos, dos 10 mandamentos, qual é a primeira coisa que o Senhor fala? Você só pode adorar a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não farás nada. Você só pode adorar o próprio Deus. Mas esse povo, que era o povo de Deus, irmãos, veja como Satanás é sutil. E o povo caiu nessa cilada
E foi feito um bezerro de ouro, eles adoraram o bezerro de ouro, ó Senhor Jesus. E o Senhor, então, não pôde mais usar aquele povo todo como sacerdotes. Mas houve um teste nesse momento. Versículo 26. Vou ler o 25. Vendo, pois, Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? Vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Irmãos, quem é do Senhor? 12 tribos ali. O que era para acontecer? Imagina, irmão, se eu perguntar aqui, quem é do Senhor? Vem aqui em cima. Eu imagino que não vai ficar ninguém aí nas cadeiras. É ou não é? Não vou fazer isso, senão não vai caber todo mundo aqui. Mas, irmãos, quem é do Senhor aqui? Mas tem um teste. Quem é do Senhor vai até Moisés, e aí Moisés fala: vocês agora vão passar executando seus irmãos e seus amigos idólatras. Eles fizeram isso, irmãos, porque eles foram absolutos pelo Senhor. Eles realmente deram esse testemunho de que eles eram do Senhor, e eles se posicionaram pelo Senhor. Então, nós queremos servir ao Senhor? Nós queremos servir ao Senhor, irmãos? Nós queremos ser absolutos pelo Senhor? O que o Senhor pedir para nós, nós vamos fazer ou não? Parece que já está diminuindo. Não deve diminuir, não, irmãos. Nós devemos ser intenso. Um ânimo bem forte com relação a servir ao Senhor. Nós devemos ser absolutos para Ele, por Ele e para Ele. O povo de Levi, a tribo de Levi foi. Por isso o sacerdócio recaiu na tribo de Levi e mais especificamente na casa de Arão. Mas veja, ninguém podia tocar, ninguém podia fazer o transporte do tabernáculo, dos utensílios, só a casa de Levi, a tribo de Levi. Ó Senhor Jesus. E agora, irmãos, Deus queria todo o povo, mas agora criou-se uma classe. Criou-se uma classe mediadora. Então, dentre as 12 tribos de Israel, tinha uma família que seria a família de sacerdotes. Frustrou o plano de Deus? Frustrou aquilo que Deus queria? Vamos ler um versículo aqui de Jó. Jó 42. Abra em Jó 42. Versículo 2. Vamos aplicar aqui esse versículo. Jó 42, versículo 2. Eu quero ler bem forte com todos os irmãos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É verdade isso ou não? É realidade isso ou não? Jó estava falando para o Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, o Senhor quer um povo que seja sacerdote. Eu pergunto, Ele vai ter esse povo? Vai ou não? Graças a Deus. Irmãos, tem muitas coisas no Antigo Testamento que Deus não pôde realizar por causa da fragilidade do homem, por causa da carne, por causa da queda do homem, do pecado do homem, e Deus não conseguiu realizar, Deus não pôde realizar. Não por deficiência de Deus, mas por
deficiência do homem. Mas graças a Deus, há 2000 anos atrás, surgiu a igreja. E na igreja, Deus quer realizar todos os seus desejos. Por isso, irmãos, nós devemos entender como a igreja é importante. Alguns não dão importância para a igreja. Alguns não entendem por que às vezes a gente fala tanto da igreja. Irmãos, porque a igreja hoje é esse povo que Deus tem na terra. E pelo qual Ele quer realizar a sua vontade. O conteúdo da igreja é Cristo. A igreja sem Cristo não é nada. Claro, irmãos, Cristo é importantíssimo, sem dúvida. Mas é Cristo e a igreja. A igreja é importante, irmãos. Valorize a igreja. Valorize o corpo de Cristo. Valorize fazer parte do corpo de Cristo. Hoje na igreja, nós também fomos ungidos sacerdotes. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 20. Fala assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Em quem? Em Cristo. Porquanto também por ele é o amém. Vamos falar amém? Amém. Vocês gostam de falar amém ou não? Amém. Eu gosto de falar amém, irmãos. Porque também por ele é o amém. Para a glória de Deus. Por nosso intermédio. Em Cristo tenho sim. Tantas quantas são as promessas de Deus, em Cristo tenho sim. Em Cristo são realizadas. Então esse desejo de Deus ter um povo que é sacerdote, uma nação santa, em Cristo vai ser realizado. E hoje nós estamos onde? Em Cristo. Versículo 21, leia comigo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, você foi ungido também ou não? Eu não lembro de ter visto nenhum irmão aqui jogando óleo na cabeça dele, não. A não ser naquela vez que nós fizemos uma peça aqui, né, Rafael? E nem era óleo, era detergente, né? Contei para os irmãos. Era segredo, não era para falar que era detergente. Senhor Jesus, irmãos, mas espiritualmente, fomos ungidos ou não? Amém. Fomos ungidos em Cristo. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aleluia! Irmãos, as promessas de Deus têm em Cristo o sim, o amém. Aleluia! E em Cristo o sacerdócio para todo o povo de Deus foi restaurado, foi retomado pela igreja. Irmão, sabe o que você é hoje? Não sabe ainda? Você sabe o que você é hoje ou não? Você é sacerdote, irmão. Irmã, você também é sacerdotisa. Você e eu fomos todos ungidos em Cristo. O óleo composto da unção, que hoje, em realidade, é o Espírito, está sobre nós. Está em nós. Irmãos, nós fomos ungidos. Fomos consagrados para oficiar a Deus, para trabalhar, para servir o Senhor. Você crê nisso ou não? Precisamos ter essa realidade, irmãos. Fale assim: eu sou sacerdote.
Fala por irmão que está do lado, você também é sacerdote. Amém, Adilson? Sacerdote. Eu tenho uma história peculiar para contar para os irmãos. Uma vez foram muitos irmãos daqui do Brasil para o Oriente, e depois, na volta, a gente ia passar pelos Estados Unidos, né? E, pela graça do Senhor, fui junto, né? Eu ia junto nessa viagem. Mas para passar pelos Estados Unidos, tem que ter o visto para você entrar naquele país, né? Tá certo? E, às vezes, não é tão fácil assim. Então, algumas vezes você tem que ir lá na embaixada, né? E aí fazer entrevista. O que você vai fazer lá? Por que você quer ir lá? Você vai ficar lá, você vai trabalhar lá. Né? E eu caí para fazer entrevista lá. Irmãos, eu sou alguém que serve o Senhor em tempo integral, não tenho carteira assinada, não tenho nada. Certo? Pela graça do Senhor. O que eu ia falar para o camarada lá? Mas eu fui na entrevista lá, e ele perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou sacerdote. Vocês viram eu tremer alguma coisa? Não, eu sou sacerdote. É a realidade ou não? Irmãos, é a minha realidade. Eu sou sacerdote. Aí ele perguntou se eu era sacerdote de uma determinada igreja lá. Eu falei, eu sou sacerdote da igreja em Piracicaba. 10 anos para você. Tinha gente que foi e não conseguiu esses 10 anos, né? Irmãos, eu quero declarar para todo mundo, eu sou sacerdote. E é a nossa realidade, irmãos. Não estamos sacerdotes, nós somos sacerdotes. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios. Estamos em 2 Coríntios, continuamos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler juntos, irmãos? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aleluia! O Espírito vivifica, o Espírito dá vida. O homem não estava habilitado, estava incapacitado para ser ministro, para ser servo de Deus, para ser sacerdote, mas agora, na era da igreja, na era do Espírito, na era da graça, o Senhor nos capacitou. Irmãos, Ele nos capacitou, Ele nos habilitou, Ele nos reabilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você e eu agora somos ministros dessa nova aliança. Não pense que apenas alguns irmãos são ministros. Não! Você é ministro da nova aliança. Versículo 18, leia comigo também. E todos nós, vamos repetir isso aí? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quem é que pode contemplar a glória do Senhor? Quem é que pode? Todos nós! Lá no Antigo Testamento,
Quem é que podia entrar no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Irmãos, e ele entrava ali meio tremendo de medo. Mas hoje, todos nós, com o rosto desvendado, podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar a glória do Senhor. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Aleluia, irmãos. Hebreus 10, 19 e 20. Quero ler com você também, bem forte, usando o Espírito. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem pode entrar no Santo dos Santos? Quem pode entrar? Não tenha medo. É com intrepidez, é com ousadia. Vamos ter intrepidez, vamos ter ousadia para entrar, não ficar de fora, pelo novo e vivo caminho. Esse caminho foi aberto por nós, para nós, pelo Senhor Jesus. Quando a sua carne foi partida, o véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! E nós podemos agora entrar no Santo dos Santos. Irmãos, o sacerdócio universal foi restaurado. Apocalipse capítulo 1. Pergunto para você, qual é a sua profissão? O resto é? O resto é? Bico. É verdade, irmãos. Deixa eu perguntar para você. O que é mais honrado? Ser médico? Ser advogado? Ser engenheiro? Ou ser sacerdote do Deus Altíssimo? É isso mesmo, irmão. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser qualquer coisa. Irmãos, mas não tem uma posição mais elevada para o homem do que ser sacerdote do Deus Altíssimo. O resto é? Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a partir da metade, aquele. Eu quero ler com todos os sacerdotes. 5 e 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu o quê? Reino de sacerdotes. Olha aqui, nos 1000 anos, o que vai acontecer com quem estiver com o Senhor nos 1000 anos no reino milenar? Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Preste atenção, se é ou não importante ser sacerdote. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia. É uma honra. Capítulo 22 de Apocalipse, aproveitando que estamos aqui. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Você contempla o Senhor? Então você deve servir o Senhor. Você serve o Senhor?
então você deve contemplar o Senhor. Aleluia! Irmãos, essa é a nossa porção eterna. Servir o Senhor e contemplar a face do Senhor. Não podemos deixar de ler 1 Pedro. Confere? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ó Senhor Jesus. 5 e 9. Vamos lá. Correr um pouquinho, irmãos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais. Irmãos, essa manhã nós oferecemos sacrifícios espirituais ao Senhor? Quais sacrifícios nós oferecemos? Nós louvamos? Nós cantamos? Nós falamos os hinos? Nós compartilhamos? Nós pregamos o Evangelho? Nós oramos? Nós lemos a palavra? Nós, que mais? Ofertamos? Que mais? Comemos e bebemos da ceia? Que mais? Irmãos, nós podemos servir em serviços práticos, no estacionamento, na recepção, nas crianças. Tudo isso é serviço espiritual. Amém? Na cozinha. Irmãos, eu quero falar, se você é um sacerdote, não é só de nome. Você tem que ser um sacerdote ativo. Na igreja, tem lugar para todos servirem ou não? Sim. Na igreja tem lugar para todos servirem. Na reunião todos podem orar? Amém. Na reunião todos podem invocar o nome do Senhor? Amém. Podem compartilhar também? Amém. Ou não, é só aqueles irmãos que vêm sempre que podem. Não! Irmão, você é sacerdote, você pode vir compartilhar. Amém. Você contempla o Senhor? Então você é um sacerdote e pode servir o Senhor. Aleluia. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu vou falar algo negativo. Apocalipse capítulo 2, que infelizmente acontece. Senhor Jesus. Apocalipse 2:6, uma carta escrita, mandada para a igreja em Éfeso. E o Senhor que está falando aqui: tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 15, falando para a igreja em Pérgamo: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina, o ensinamento dos nicolaítas. O que são os nicolaítas, irmãos? É preciso entender aqui. É uma palavra formada, Nicolaus, né? Nico é vitória, é conquista. Laos é povo, povo comum, povo secular, entenderam? É o povo. Então é aqueles que são vitoriosos sobre o povo, têm uma posição acima do povo comum. Deu para entender? Esse Nico aí tem até uma marca esportiva que tem essa marca também, tá? Que significa criar classes. Irmãos, na igreja, as classes mediadoras foram abolidas. Mas aqui tem alguns que sustentam as obras, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, na igreja, ainda tem aqueles que são sacerdotes e aqueles que são povo comum. Não! Irmão, vamos falar um não bem forte. Não! É isso mesmo, precisamos falar, irmãos. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus. Temos acesso ao Senhor. Você tem que pedir para alguém orar por você?
Você tem que pedir para alguém perdoar seus pecados? Ou você pode ir diante do Senhor confessar seus pecados? Irmãos, nós podemos cuidar dos irmãos? Ou é só para uma classe? Não, todos nós podemos cuidar dos irmãos. Nós podemos ajudar uns aos outros. Podemos orar juntos. Podemos ler a Bíblia juntos. E vou falar uma coisa que muitos desses chamados sacerdotes não falam, que a Bíblia é para todos lerem. A Bíblia é para todos lerem. Por isso, irmãos, o Senhor falou que odeio a obra dos nicolaítas. Você odeia? Sabe qual é a melhor maneira de você odiar as obras dos nicolaítas? É tomando o seu sacerdócio e exercendo o seu sacerdócio. Exercendo a sua função. Servindo o Senhor. Amando e servindo o Senhor. Não deixando que só outros sirvam. Eu também sirvo. Eu também posso. Há muitas funções. Num corpo há muitas funções. Irmãos, o que minha mão faz é uma coisa, o que meu pé faz é outra coisa. Mas todos fazem parte do mesmo corpo. Nenhum membro pode dizer para o outro, não preciso de você. Irmãos, nós temos que exercer o nosso sacerdócio. Por favor, irmãos, nós não temos aqui essa hierarquia de classe mediadora. Até recentemente surgiu um irmão dizendo que ele era o mediador entre Cristo e nós. Surgiu mesmo, irmãos. Isso é heresia. Você tem acesso a Deus. Você pode servir ao Senhor. A não ser que você seja um idólatra. A idolatria tirou o povo desse direito. Irmãos, servir ao Senhor é honra que Deus dá para você. Nunca pense que se você está servindo ao Senhor, em qualquer serviço que seja, você está fazendo um favor para Deus. Você está emprestando a sua expertise para Deus ao fazer alguma coisa. Irmãos, isso é honra que Deus dá para você. Ele é que nos habilitou. Ele é que nos capacitou. Ele é que nos fez retomar o sacerdócio. Por isso, irmãos, eu quero dizer a todos os irmãos, vamos servir a Deus. Vamos tomar a nossa porção. Vamos exercer nossa função. Não deixe que o nicolaísmo entre na igreja por você ser omisso. Isso acontece. Pela minha omissão, o nicolaísmo pode entrar. Mas eu não quero ser omisso. O Senhor odeia a obra dos nicolaítas. Eu também odeio. Você também odeia ou não? Amém. Então nessa manhã, irmãos, nós estamos transmitindo um ensinamento aqui que não é do nicolaíta. É um ensinamento da palavra de Deus. É um ensinamento que o Senhor nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança. Por favor, responda para mim. Você é um ministro da nova aliança? Você tem exercido sua função? Você não está aqui como espectador? Amém. Romanos capítulo 12, vou ler esse versículo e nós vamos abrir os microfones para os sacerdotes. Quando abrirmos o microfone, irmãos, nós estamos com o tempo um pouco avançado, mas quando abrirmos o microfone, venha, fale de maneira sucinta o que você ganhou na palavra. Não é outra mensagem, não precisa dar outra mensagem, mas fale o que você ganhou na palavra. Amém? Vamos dar esse tempo para os irmãos serem breves e que
muitos possam exercer o seu sacerdócio. Capítulo 12, versículo 1, vamos ler juntos? Eu até queria pedir para você apresentar seu corpo de uma maneira bem exuberante, ficando em pé. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a coisa mais lógica para você fazer. É apresentar-se para servir a Deus. Irmãos, tem muitas necessidades. Tem muitos serviços que estão com as portas abertas. Todos estão. Se apresente. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar então rapidamente, por favor. Jesus é o nosso Senhor. O Celso vai dar o exemplo, ele vai ser bem rápido no ponto e vivo. Amém. Sim, amém. Jesus é o Senhor. Ele me constituiu sacerdote. Eu sou sacerdote. Eu não estou sacerdote. Todos nós somos, irmãos. Muitas vezes a gente comete um grande erro, irmãos. Até temos que nos desculpar diante dos irmãos. A gente fala assim: irmãos, vocês que têm um sentimento, venha para cá para compartilhar. Não é assim. Vocês que são sacerdotes, podem vir aqui compartilhar. Não ligue para o sentimento. Mesmo sem sentimento, venha. Segundo Pedro 2,9, né? Obrigada. Nós somos raça eleita. Não precisamos passar pelas eleições do político. Mas nós somos eleitos diretamente do trono do Senhor. Nós somos uma nação que é santa. Nós somos uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. E nós somos sacerdócio também real. Nós não somos qualquer sacerdote, nós somos real. Para trazer aqueles que estão nas trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu estou muito feliz porque eu estou vivendo nesta era, na era da igreja, na era do Espírito, na era da graça. Deus me capacitou, me habilitou para ser uma ministra da nova aliança. Amém. Amém. Aleluia. Eu fui ungido sacerdote. Aleluia. Senhor Jesus. Eu lembrei daquela história do hino. Fala assim: é para inspirar, sempre invocar. Senhor Jesus. Amém. Vim exercer meu direito de sacerdote. Amém. Encorajar o serviço de crianças. Amém. Eu nunca imaginava servir as crianças, né? Depois que o Noah nasceu, muitas coisas mudaram. E como eu peguei apreço de servir as crianças, né? Eu fico ansiosa para saber o trabalho, para fazer uma coisa diferente, né? Para interagir com eles. E eu fico a semana inteira, né? Pesquisando, vendo o que eu posso fazer de acordo com a palavra. E tudo isso com amor e com alegria. Amém. Então é nosso direito, né? O Senhor nos deu esse direito, né? Eu não sabia o meu dom. Se você ainda não sabe o seu dom, o Senhor vai te direcionar. Amém. O Senhor vai te dar o seu dom, porque é seu direito, né? É o seu direito de sacerdote. A gente tem que brigar por esse direito, né? Lá no mundo a gente briga por tantas coisas no nosso dia a dia, né? A gente é muito brigão, né? E por que aqui não pode ser diferente, né? Tem tantos serviços, né? E se você não está engajado, você nunca vai saber a necessidade, né, do serviço, né, e como proceder. Então, se a gente está engajado, está nesse direito, está nesse conjunto, né, o Senhor vai nos dar o dom. O Senhor nos dá o dom e nos dá a graça de servir, né? Servir com alegria e servir com amor, né? Amém. E eles
eles retribuem, né? Assim, é inexplicável, né? O que o Senhor faz entre as crianças ali, né? Você acha que não está semeando nada, você acha que não está prestando atenção. Mas, quando você menos imaginar, Ele solta a preciosidade, né? E isso encanta nosso coração, né? E o Senhor se alegra. Amém. Aleluia! Aleluia! Eu fui muito encorajado essa manhã, que muitas vezes nós nos esquecemos quem nós somos. Irmãos, nós somos sacerdotes. Irmãos, nós somos sacerdotes. Fala para o irmão que está ao seu lado, você é um sacerdote. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis, irmãos, não vamos nos conformar. Em nossa mente, muitas vezes, nós estamos aqui e nós ouvimos essa mensagem. Nós somos sacerdotes, temos que nos apresentar. Mas aí nós vamos, em vez de nós irmos para o Espírito, continuarmos no Espírito, nós vamos para onde? Para a nossa mente. E aí na nossa mente fala assim, mas o que você sabe fazer? O que você vai fazer? Senhor Jesus, irmãos, nós só temos que depender do Senhor. Aí o outro versículo que está em 2 Coríntios, Senhor Jesus, 3,6 fala, o qual nos habilitou. Irmãos, você não precisa saber. O Senhor vai te habilitar. O Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te mostrar como fazer. Irmãos, eu tenho que me apresentar. Irmãos, o Rafael tem que se apresentar. Fala o seu nome e fala, eu tenho que me apresentar. Irmãos, eu tenho que me apresentar. Que essa manhã possa ser um incentivo para cada um de nós, irmãos, nos apresentar ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. O que mais assim impressiona, né, irmão, que isso aí é algo que está lá no coração de Deus. Está no coração de Deus. Senhor Jesus, desde o início, né, está no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, nós o servirmos, né? Senhor Jesus. E para isso, né, que o Senhor Jesus trabalhou. Senhor Jesus, para que se constituísse, né, esse corpo. Ó Senhor Jesus, eu ouvi a mensagem de sexta-feira, né? O Senhor Jesus foi chamado de glutão, né? Foi chamado de criminoso, né? Senhor Jesus, ridicularizaram o Senhor, né? Eu creio que até muito mais, né? Senhor Jesus, mas nada pôde parar o Senhor de alcançar as pessoas, de buscar as pessoas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque é algo que está no coração de Deus, né? O sacerdócio está no coração de Deus. Ó, nós temos um ofício, Senhor Jesus, sacerdotes, levar as pessoas a Deus e trazer Deus às pessoas. Senhor Jesus. Amém. Levítico 17:1 fala assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhe: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo. O que o Senhor ordenou? O que o Senhor ordenou, irmãos, para nós? Nós somos sacerdotes. Ó Senhor Jesus. É igual o Chicão comentou agora. Nós temos comunhão com Deus, trazemos Deus e levamos os homens a Deus. E isso acontece através do quê? Através dos serviços. Através dos serviços ao Senhor. Né? Aqui no livro de Levíticos, né, o Senhor vai separando tudo. Ele vai dando ordem, né, para Arão e para Moisés ali, como que era feito, todos os detalhes. E hoje é diferente? Hoje não é diferente, irmãos. Nós somos sacerdotes. Ó Senhor Jesus. Nós expressamos o Senhor através do nosso viver,
através dos nossos serviços ao Senhor, como o Alexandre falou, os serviços estão abertos. Nós temos o direito de servir o Senhor. E nós somos sacerdotes. Ó Senhor Jesus. Amém. Através do serviço nós temos comunhão com o Senhor. E trazemos o Senhor para o nosso viver. E encorajamos os irmãos a servir. Amém. A desfrutar o Senhor. A invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu toquei no que o Celso falou. Sem sentimento ou com sentimento. Eu sou sacerdote. Nós somos sacerdotes do Senhor. Outro ponto que eu desfrutei é que é um privilégio servir ao Senhor. Não é favor servir o Senhor. Não é porque eu sei eu faço. É porque a unção nos ensina. O Senhor nos ensina. O Senhor nos capacita. É um privilégio servir o Senhor. O serviço mais básico, não sei se existe isso, mas é privilégio. Porque é o Senhor que nos capacita. E agrada o coração do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Desfrutei dessa palavra também. Foi muito encorajador. Acredito que todos nós que atentamos a isso vamos ir diante do Senhor e nos consagrar mais. Irmãos, muitas coisas acontecem no nosso dia a dia. Às vezes falhamos com o Senhor, falhamos com alguém próximo, querido, né? E aquilo às vezes nos tira do desfrute. A gente quer orar, não tem força, quer reunir, não tem forças, porque o inimigo, ele tenta nos tirar esse caminho, né? O sacerdote, ele foi incumbido para fazer algo, não para ser simplesmente ter uma função, mas é praticar ela, né? Nós somos servos do Senhor, nós somos chamados, separados por Senhor. E aqui em Hebreus diz assim: irmãos, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Não é para ficar rodeando, é para entrar. Vamos exercitar o Espírito ou vamos ficar analisando, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu sangue. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ó, o Senhor nos chamou. Amém. Vamos levar adiante essa comissão. Cumprir um papel como sacerdote é confiar que o Senhor abriu esse caminho e nada vai barrar. Aleluia. Amém, irmãos. Graças ao Senhor por eu estar aqui. Eu levantei porque eu estava assim pensando, né, durante essa semana, né, nossa, eu tô todo esse tempo na vida da igreja e com todas as minhas fraquezas, né, mas o Senhor tem me sustentado. Quando o irmão falou, vamos cantar, repetir 3 vezes, né, aquela frase lá que fala que o Senhor que é forte, né, é o Senhor que é a nossa força, né, que nos sustenta. E graças ao Senhor eu olho para trás, meu passado, tudo que eu era, tudo que eu fui, e vejo hoje, né, essa transformação. E quando às vezes eu penso que eu posso fraquejar, eu sei que o Senhor ali vem, eu venho, eu recebo do Senhor palavras como hoje veio a palavra, né? Nós somos sacerdotes do Senhor, somos povo escolhido. Sim. Então o Senhor nos encoraja, né, a não olhar para trás, a erguer a cabeça e prosseguir, que Ele é a força. Amém? Antes, irmãos, de você e eu termos alguma profissão, Deus, na eternidade passada, já nos deu uma profissão. É ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Irmãos, fizemos uma viagem menos de 1 hora de Gênesis a Apocalipse. Que rapidez e que conteúdo! Amém. Não somos sacerdotes. Amém. Amém. Amém, amada igreja. Também estou muito contente, porque hoje eu recebi uma bela notícia. Sou sacerdote. Amém, Senhor Jesus.
Porque eu vejo assim, irmãos, que antigamente, no passado, quem servia ao Senhor, principalmente nós mulheres, né? Não tinha muito, né? Assim, oportunidade, não tinha função, era só os homens, né? E hoje, essa bela notícia, podemos servir ao Senhor, podemos entrar no átrio, no Santo dos Santos, ó Senhor Jesus, podemos entrar sem medo, porque antigamente o sacerdote, como o irmão relatou, né? Entravam trêmulos, com medo de morrer. Hoje não podemos ter esse medo, porque temos o Espírito, podemos servir ao Senhor no Espírito, somos sacerdotes. Gostei muito, irmãos, do que o Alexandre falou, que tudo que nós fazemos no mundo, nessa esfera terrena, é bico. É bico. Não tem melhor nome. É bico. A realidade é que Deus nos comissionou para sermos seus sacerdotes. E aí eu não posso perder essa oportunidade para dizer para os irmãos e para as irmãs que as portas da recepção e do estacionamento estão abertas para receber sacerdotes e sacerdotisas. Eu tenho a incumbência menor de fazer uma organização e vou estar lá embaixo recebendo vocês voluntariamente. Hoje. E a oportunidade é para a próxima semana, irmãos. Vai ter um evento maravilhoso aqui, comunhão entre as igrejas, e nós precisamos de muitos sacerdotes e sacerdotisas. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, vós sois raça eleita, nação santa, santa e propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, Senhor Jesus, para sua maravilhosa luz. Não é para alguns, é vós, todos. Amém. Amém! É para todos! Então, aproveitando o gancho do GG aí, todos os coordenadores estão com as portas abertas para os irmãos, cozinha, crianças, berçário, o que mais? Adolescentes, jovens, limpeza, amém? Está tudo aberto para os irmãos servirem! Aleluia! Bom, vamos dar os avisos, que é um serviço também. Comunhão entre igrejas. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando que é esse evento, irmãos? Semana que vem. Começa sábado e termina na terça-feira. É o período do chamado carnaval, tá certo? E nós vamos pular o carnaval. Nós vamos aproveitar esse tempo para buscar o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, vamos apresentar aqui a programação, por favor. Sábado. Agora os irmãos vão ficar bastante claros, né? Zoom no sábado. Isso. Que horas começa a reunião? 16 horas. Isso. 16 horas, daí tem uma mensagem, que é uma mensagem para nós aqui da região. Uma mensagem presencial. Terminando a mensagem, tem o compartilhar dos irmãos, tal. Tem lanche. O lanche vai ser servido a partir das 18h15. O lanche vai ser macarrão à bolonhesa, tá certo? R$15. Depois, às 19h30, é a reunião, propriamente dito, do evento, tá? É a mensagem 1. Essa mensagem vai ser transmitida para nós a partir de Uberaba. Então, vai ser transmitida para nós vamos assistir aqui no telão. Nós vamos cantar, nós vamos orar, tá? Vamos assistir a mensagem, depois compartilhar também. Amém? Houve tarde e manhã o primeiro dia. Domingo, dia 2 de março. Reunião às 9 da manhã, normal. É a nossa reunião normal, nossa reunião do Partido do Pão. Tem palavra, tem compartilhar, tem os avisos e tal. Depois tem almoço. O almoço desse domingo já está certo, vai ser filé de frango à parmegiana com fritas. Amém? E
ao preço de R$25. Depois, à tarde, às 16 horas, a reunião com palavra aqui para a nossa região também, vai ser dada a palavra presencial aqui, os irmãos vão desfrutar, sábado e domingo já vem irmãos de fora para cá, certo? Alguns vão dormir aqui, tá? Essa reunião, a mensagem vai ser presencial, então ela vai ser transmitida daqui para as igrejas em geral, amém? Então vai ser presencial. Depois tem o compartilhar, o encerramento, ouve tarde de manhã, o segundo dia. Terceiro dia, a reunião vai ser apenas às 19h30. Reunião aqui às 19h30, a mensagem 3, ela será transmitida a partir de Bauru, para nós aqui. Nós vamos assistir, nós vamos compartilhar e encerramento. Vai ter lanchinho? Vai ter cantina. A cantina, os jovens vão abrir a cantina, servir café, servir bolinho, alguma coisa assim para os irmãos. Tá bom? Aí o preço é da cantina lá. Ouve tarde de manhã, o terceiro dia. E agora? Terça-feira. Terça-feira, a reunião vai ser que horas? 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, e aí nós vamos receber a mensagem aqui, vinda de Brasília. Então nós vamos reunir, vamos ter compartilhar depois da mensagem e tal. E aí nós vamos ter o almoço. O almoço nesse dia vai ser churrasco. Amém? Eu esqueci de falar no domingo. Volta lá no domingo, por favor. Domingo. Sobe. Sobe um pouco. Isso. Depois da reunião tem lanche, né? O lanche do domingo vai ser um hambúrguer, um salgado recheado, é um hambúrguer e batata frita também, uma porçãozinha de frita, tá? Então, é intervalo entre a reunião da tarde e a reunião da noite. Amém? R$15 e na terça-feira o almoço é R$25. Pergunto, quem daqui vai participar das refeições e tudo mais? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Isso. E quem já deu o nome, já comprou os tickets, levanta a mão agora, desses aí. E quem ainda não deu o nome, não vai... Tá com vergonha, né? Tá. Então não precisa levantar a mão, mas depois dessa reunião, por favor, procurem a Silvana, procurem o Francisco Batista, já acertem a questão do ticket, a reserva e já paga o ticket. Pode até dividir se for o caso. Amém? Amém, irmãos? Amém. Alguma dificuldade com relação a isso? Se esclarecer mais alguma coisa, alguma pergunta? Pergunta agora, hein? Ou cálice para sempre. Tá bom. Próxima vida. Então. Sim. O Adilson está lembrando. Sexta-feira é a nossa reunião normal. Tá certo? Então não é porque vai ter um evento especial. Na sexta-feira também tem reunião normal. Amém, irmãos? Amém, sacerdotes? Amém. Reunião especial de jovens hoje às 17 horas na Casa 1 mesmo. Atleta que em tudo se domina. Então hoje os jovens estão convocados para a reunião aqui. Mais algum aviso? Assim, o bom depósito. Os irmãos entenderam o que é o bom depósito? O bom depósito é uma poupança para conferências e eventos. Os irmãos podem fazer depósito mensalmente e esse valor vai sendo acumulado numa conta no seu nome e depois quando você precisar para ir para algum evento, conferência, etc e tal, você pode usar esse valor. Amém? Pode ser feito depósito Pix, dinheiro, cartão e vocês procuram o... Cadê o Mateus? Mateus Marçal. Fica em pé, Mateus Marçal. Ninguém conhece você. Esse é o Mateus Marçal. Então procura o Mateus, já faz a inscrição para ele. Eu quero fazer. Quanto você vai depositar por mês? Você define. Tá bom? Eu vou depositar 50, 100, 200. Você define. Irmãos, na hora que precisar, você vai ver que esse recurso vai fazer diferença. Tá bom? Então, é um encorajamento para os irmãos.
Tem mais algum aviso agora? Os pais? Sim. Foi colocado nos grupos das classes A, B e C uma pergunta para os irmãos: quais reuniões o seu filho vai participar? Então você entra lá, você que é pai, é só clicar lá, tá? Não é isso? É só clicar lá, as reuniões que o filho vai participar desse evento todo. Hoje de preferência. Amém? Hoje é o tempo. Amém? Mais alguma coisa? Amém, irmãs? Não tem irmãs aqui hoje. Amém, irmãs? Amém, Amém irmãos? Amém. Então tá bom. Vamos. Que tal a gente orar de 2 em 2 rapidamente para um ora pelo outro, né? E pela família, etc e tal. E depois está terminada a reunião. Amém.